Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat lunar, tá certo? É o shiur de hoje. Vamos começar aqui com uma frase hebraica. Tater li et haderer ani rotsa lalchet itcha. Mostre o caminho e seguirei contigo. Foi o que falou a senhora minha esposa, Aroshi Hadassah Paz, assim que nos conhecemos. E assim que deve ser, meus amados Ahim, meus amados irmãos, não é? Aquele que não serve, não serve, não é? Vamos começar aqui com algumas referências escriturais, referências e concordâncias escriturais. Shabbat lunar, parte 4. Meus amados Ahim, meus amados irmãos. Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 1:14. Se não leiamos. E Elohim disse: haja luzeiros no firmamento do Shammai para separar o Yom Halaila, ou seja, o dia da noite, e que eles sejam por sinais, e moedim por yamim, dias e anos. Ora, queremos observar, em primeiro lugar, que bate perfeitamente com a seguinte observação: a lua serve como referência para as semanas e os meses, principalmente para os meses, e o sol serve para a referência dos anos. Ora, meus amados Ahim, meus amados irmãos, tá certo? É verdade, não é? Porque principalmente para os meses, porque é o Rosh Hodesh, é o principal do mês, o cabeça do mês, o princípio do mês, o início do mês, não é? E também serve para as semanas. Ora, por quê? Porque a primeira semana do calendário lunisolar, ela tem 8 dias. As demais 3 semanas tem 7 yamim, 7 dias, ok? Mas a primeira semana tem 8 dias. Inclusive os antigos calendários, né, a maioria deles, tinham todos 8 dias, né? Só observando que, lamentavelmente, o nosso calendário brasileiro, né, o nosso calendário é usado aqui nas Américas, no Ocidente, né, que o que predomina e prepondera é o calendário gregoriano, é um calendário solar, tá certo, e pagão, não é? Do Papa Gregório, baseado pelo calendário juliano do imperador Júlio César, outro calendário solar e pagão. E o calendário rabínico, não é? Apesar de ser um calendário lunar e não lunisolar, não se baseia pelo Sol e pela Lua, mas só pela Lua, ele se baseia pelos dias da semana do calendário gregoriano. Portanto, praticamente é o mesmo calendário. Então, alegar que o calendário hebraico é o calendário de Hanor, o calendário de Hanor, né, o calendário de Enoque, se aplica ao calendário gregoriano, basicamente, né? Portanto, é um calendário solar e pagão, ok? Solar e pagão. Vamos a outra referência, não é? Vamos para o livro de Ezequiel 46:1.
Sefer Yeshayahu, não é? Tanar, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 66, 23 e 24. Aliás, primeiro, depois a gente vai para Ezequiel. E virá se passar que de um Rosh Hodesh a outro e de um Shabat a outro, toda a carne virá adorar perante mim, diz Yahweh. E eles sairão e contemplarão os cadáveres dos homens que transgredirem contra mim, porque seus vermes não morrerão, nem seu fogo se extinguirá. E eles serão repulsivos para toda a carne. Olha só. No verso 23, a gente vê que de um Rosh Hodesh a outro, e de um Shabat a outro. Isso leva a crer que Rosh Hodesh, lua nova, é Rosh Hodesh, é lua nova. E Shabat, né, sábado, é Shabat, é sábado. Então, está nítido, não é? E aqui neste versículo, não é? Que Rosh Hodesh é Rosh Hodesh. O Rosh Hodesh não pode cair no Shabat, nem o Shabat no Rosh Hodesh, como fazem. Como é comum aqui no Brasil, o feriado cair em qualquer dia da semana. Mas este dia é um dia à parte, já já vamos ver também por quê. E eles sairão, o verso 24, e contemplarão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque seus vermes não morrerão, nem seu fogo se extinguirá, e eles serão repulsivos por toda a carne. Ora, não podemos julgar se a pessoa, por guardar o Shabat lunar ou não, vai ser julgado salvo ou condenado. Só Elohim pode julgar, não é? O que nós observamos é que eles sairão e contemplarão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim. Onde é que a gente transgride contra mim, com M maiúsculo, se aplica ao Todo-Poderoso? Quando a gente transgride os mitzvot da Torá, os mandamentos da Torá. Então aqui nós observamos, não é, na Torá em sua extensão, aqui no Taná, que devemos adorar, não é? Não só no Shabat, mas também na Lua Nova, no Rosh Hodesh, porque a Lua Nova é o sinal do Rosh Hodesh, tá certo? Então, vamos para outra referência escritural. Agora sim, o Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel, 46, 1. Assim diz o soberano Yahweh, a porta do átrio interno que olha em direção ao oriente será fechada durante os 6 yamim, os 6 dias de trabalho. Mas no Shabat se abrirá, e no dia de Rosh Hodesh se abrirá também. Veja, mais uma vez a separação de Shabat e do Rosh Hodesh. Shabat é Shabat e Rosh Hodesh é Rosh Hodesh. Tá certo? Então veja a importância do Rosh Hodesh, né? O Rosh Hodesh, a porta do átrio, tá certo? Do Beit HaMikdash, né? Do templo de Elohim, se abre tanto no Shabat como no Rosh Hodesh. E também os portais espirituais, né? Do Malchut Hashamayim. Tá certo? Um detalhe importante, não é? Muitos observam a lua nova, que é a lua negra, a lua preta, a lua escura, não é? Como tendo um raiozinho no corner, no canto de luz, não é? Mas o verdadeiro Rosh Hodesh não é assim, tá certo? A lua, ela tem que estar com 0% de iluminação, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Portanto, 100% escura. Tem que estar 100% escura. Não é
esse costume foi adquirido na Eretz Bavil, na terra de Babilônia, não é? Então, não, Rabino, o senhor está falando isso porque o senhor, vocês, ou nós, nós somos adoradores da lua. Não, meus amados Ahim, meus amados irmãos, quem não adora na lua nova é que é adorador da lua. Do Rei Léo Ben Shahar, tá certo? Rei Léo Ben Shahar, tá certo? O filho, né? É o Deus Lua, filho da alva. O Deus Lua, filho da estrela da manhã. E eu vivia perguntando, não é? Com os meus pensamentos, através dos meus estudos, porque tem uma passagem que diz que nós somos mais que vencedores, não é? Em Yahushua HaMashiach, não é? Em Yahushua o Messias, ou no Messias Yahushua. E de acordo com o Sefer Giliana, que é o livro do Apocalipse, ou o livro das Revelações, mostra que nós somos derrotados pelo sistema besta 666, não é? E o que bate também com o livro de Daniel 7:8, de uma ponta que cresce e vence os Kedushim, não é? Eu vivia perguntando, meu Pai Celestial, Avi Hakadosh, Avi Hashamayim, né? Pai do céu, Pai das luzes, não é? Aonde é que nós perdemos se nós somos mais que vencedores no Mashiach Yahushua, né? No Messias Yahushua? No calendário, meus amados Ahim, meus amados irmãos, é onde nós perdemos, né? Justamente perdemos no calendário. Aí somos derrotados. Por quê? Vem a explicação. Ora, geralmente um Rosh Hodesh cai dia de semana. Cada mês varia o dia, não é? Então, como as pessoas que trabalham podem guardar, tá certo? Estes dias para adoração desta maneira, se a maioria das pessoas trabalham. Mas claro que eu gostaria de guardar o sábado ou o Shabat comum, tá certo? E não o sábado lunar, o Shabat lunar. Mas eu não tenho que fazer a minha vontade, né? Porque um Kohen, um sacerdote, não é? Um rabino, é um pastor, ele quer pastorear, ele quer arrebanhar, não é? Quanto mais ovelhas no pasto adorando o Elohim, ao verdadeiro Elohim de Israel, é melhor, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Mas eu não posso ferir a Torá. Se não vejamos, não é? Para entenderem, meus amados Ahim, meus amados irmãos. The Creator's Lunisolar Calendar, né? Então, ou seja, é o calendário do Criador, tá certo? O verdadeiro calendário é utilizado pelo Messias Yahushua e seus Talmidim, seus discípulos, não é? Então, todo dia 1, 8, 15, 22 e 29, temos adorações. Todo dia 1, 15, 1, 8, 15, 22 e 29. Ou seja, no dia 1, não é? Que é o primeiro dia do mês, é Rosh Hodesh, ou seja, lua nova. É a lua preta, aqui está branca, mas é preta. Meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então, esta primeira semana, dia 1, 1 mais 7, 8. Portanto, 1 mais 7, não é? Então, no 8º dia, Israel parava para acampar, parava para adorar, não é? De acordo com a Torá, de acordo com o Tanar, de acordo com a Brit Hadashah, não é? Todo 8º dia e todo 15º dia, tá certo? Nós israelenses, nosso povo, parava para adorar
ao soberano Yahweh Elohim Tsevaot, ao soberano Yahweh Elohim Echad, ao soberano Yahweh Elohim dos exércitos. Meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então, veja bem, como funciona, como podemos identificar, então, a lua nova, né? O Rosh Hodesh, o sábado lunar, o Shabat lunar. Vou deixar uma dica, através da nossa rádio Shema Israel FM.com, tá certo? Shema se escreve S-H-E-M-A-H. Israel normalmente, né? Ou seja, rádio Shema, né? Com letras minúsculas e juntas, rádio Shema Israel FM.com. A rádio que toca os nossos corações, a rádio que toca o seu coração, ouvinte de Yahushua, pois o próprio Immanuel, o próprio Yahweh Elohim esteve aqui conosco para nos proporcionar a sua Yeshua, a sua salvação. Meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então, quando colocar o link da rádio, né, tanto no notebook ou, por exemplo, no celular, não é? Você dá o play, não é? Ou seja, um triângulozinho que tem, todos sabem, né? Que fica em cima, e é música 24 horas. Também muita informação. E belas músicas em hebraico, no idioma de língua portuguesa, no idioma de língua inglesa, instrumentais, não é? Tudo, a maioria das músicas todas de louvor, né? De Halel, né? Ao Todo-Poderoso. Amém? Então, vamos lá. Como localizar? Então, você clica no link, se for no notebook, não precisa dar o play, repito. Clica no link, então, está escrito calendário lunisolar, na página Equipe, por exemplo, né? Na página, tem outras páginas também. Quando vocês verem o nome, calendário lunisolar na página Equipe, né? Na página A Nossa Rádio, por exemplo, na página Nossa Rádio, que fala sobre a rádio, né? A rádio. Aí você clica, aí vai aparecer um espaço. Você pode pôr, meu amado Ahib, meu amado irmão, o seu nome, tá certo? Pode colocar o seu nome e dar um OK, dar um Enter. Então aí você vai ter acesso direto ao calendário lunisolar, tá certo? Então o calendário lunisolar você tem o calendário lunisolar diretamente e tem o calendário gregoriano, mas no calendário gregoriano está também mencionado as passagens relativas ao sábado lunar, tá bem? Então estão todos convidados. Este sistema não é via satélite, né, como muitos imaginam, alguns afirmam equivocadamente, mas lamentavelmente não é. Não é? É via antena mesmo. Mas isso é um outro assunto, não é? Porque nós, quando conhecemos a verdade, nós temos que apagar tudo, meus amados Ahim, meus amados irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? Qual é a verdade? Né? Está escrito, a tua palavra é a verdade, ou seja, o teu nome é a verdade. Palavra também é nome, nome é palavra, não é? Então, sabemos que existem muitas verdades, não é? Existem meias verdades, mas a verdade das verdades é o soberano Yahweh Elohim Tsevaot, é o soberano Yahweh Elohim dos exércitos. Esta é a maior verdade que nós podemos observar em toda a história da humanidade, em todo o Olã, em todo o universo, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então eu vou colocar o link abaixo do vídeo, logo abaixo do vídeo, né, sobre este shiur, né, Shabat Lunar, parte 4, não é, da rádio, né, rádio Shema Israel FM.com, e aí vocês acionam, entram no calendário lunar, tá certo, para executarem, né? Aqueles que trabalham não podem, então guardam
o sábado comum, o Shabat comum mesmo, como fazem os judeus ortodoxos, adventistas do sétimo dia, né? Mas se você, porventura, é um autônomo, né? Ou enfim, tem condições de guardar os verdadeiros Yamim, né? Porque é dificultoso, a dificuldade maior é sabermos, porque teríamos que usar também o calendário sideral, porque existem 3 tipos de calendários, né? A bem da verdade, básicos. Temos o calendário solar, o calendário lunar, né? Aliás, 4 calendários, né? O calendário lunisolar, né? E o calendário sideral, que é o calendário baseado nas estrelas. Então, os antigos hebreus, os antigos Ifrim, os antigos judeus, os antigos Yahudim, né? Os nossos irmãos, ele pelas estrelas, pelos astros, já sabiam localizar quando era, né, o Rosh Chodesh, a lua nova. Eu confesso que particularmente, por haver tipo um eclipse, não é? Um eclipse lunar, não é? Então, e se tiver nublado, que fica difícil, não é? Mas por este sistema, não é? Pelo calendário lunar da rádio, que podemos encontrar na rádio, shemaisraelfm.com, a rádio que toca o seu coração de uma forma muito especial, meu amado Ari, meu amado irmão. Então nós podemos identificar quando é a lua nova. Quando é a lua nova, então podemos adorar normalmente ao Criador, não é? Juntamente com os Shabbatot, os sábados, não é? Lunares, o Shabbat lunar. Então, reobservando, não é? Mais uma vez, tá certo? Aqui está o calendário. Toda vez que for dia 1, é dia de lua nova, é dia de Rosh Chodesh, não é? Esses dias, né, 1, 8, 15, 22, 29, não é do calendário gregoriano. Não são, essas numerações desses dias, não são relativas ao calendário gregoriano. E muito menos relativos ao calendário lunar, ou rabínico, né, chamado calendário judeu. Não está certo? E muito menos ao calendário sideral, que serve para detalhes, por exemplo, para como identificarmos através dos astros, né, das Korafim, das estrelas, identificarmos a posição, ou identificarmos a lua nova, né? Ou seja, quando é Rosh Chodesh, tá certo? Então está aqui. Então, este Shabat lunar, não é? Parte 4, vem para lacrar com a Torá, né? Vem para lacrar com a Torá de uma vez por todas, né? Como devemos guardar, tá certo? Os Yamim. E muitos afirmam, foi bom falar nisso, né? Muitos afirmam, não, Rabino, mas o Shabat lunar é um Shabat que era para dia de festa, não é? É o Shabat festivo. Não, meus amados arrinos, meus amados irmãos. Todo Shabat é festa. Todo Shabat é Moed, né? Todo Shabat é Hag, é festa. Então o Shabat é festa. Shabat é festa, né? Nós temos que ter, nós temos a Simha Torá, né? A alegria da Torá, e nós também temos que ter a Simha, a Simha Shabbat, né? A alegria do Shabbat, o fogo do Shabbat. Meus amados arrinos, meus amados irmãos, é importante, não é? É importante, claro que se nos omitiram os verdadeiros nomes, nos omitiram os verdadeiros dias também de guarda, não é? Os verdadeiros dias de adoração, é uma coisa lógica, elementar, não é? E lamentavelmente aí somos perdedores, não é? Porque é muito difícil, não é? A gente guardar o Shabat lunar de Elohim, tá certo? O Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Então eu tomei a liberdade de gravar
este quarto vídeo, né, relativo ao Shabat lunar, para tentarmos elucidar de uma vez por todas, né, esta questão do Shabat lunar. Não é? Por exemplo, os judeus, tá certo, tradicionais ortodoxos, não é? Eles guardam o Rosh Chodesh, mas caem qualquer dia da semana, pode cair no Shabat, inclusive, não é? E nós sabemos que não é assim, não é? O Rosh Chodesh, ou a lua nova, a lua preta, a lua negra, a lua escura, é um dia à parte, Beit Israel, é um dia à parte da casa de Israel, né? De Shabat a Shabat devemos adorar, de lua nova a lua nova, de Rosh Chodesh a Rosh Chodesh. Não, Rabino, mas o luminar, né? A lua não é o luminar, não. O luminar é o sol, a lua não é porque pega a luz do sol, não. Um luminar, ele podem pesquisar, tanto tem luz própria, como pode absorver a luz, está certo? A energia de um outro, a energia luminosa de um outro astro. Tanto faz, isto não tem nada a ver, tá certo? Isso é provado, inclusive, na profecia das 70 semanas, não é? Então, nós observamos, né, grandes judeus, grandes yahudim, né, tentaram tentaram o Rabino Hillel II, não é? Tentou combater o calendário que foi adulterado, não é? Os verdadeiros guardiões do Shabat lunar, tá certo? Do sábado lunar, eram os rabinos, os Rebbeim saduceus, os rabinos saduceus, tá certo? Eram os verdadeiros guardiões. Mas depois houve uma mudança, não é? Política e religiosa, não é? No antigo Estado de Israel, se transformou num novo Estado, não é? Com a classe farisaica, né? Dos Rebbeim Proshim, dos rabinos fariseus tomaram conta, então eles seguiram a cartilha de Roma, né? Então o Rabino Hillel II, ele teve que retroagir para não morrer. Eu também provavelmente faria a mesma coisa, não é? Para você não morrer, você faz muita coisa, não é? Então é uma coisa normal, não é que o Rabino Hillel II seja ruim, né? Grandes personalidades, o próprio Rebbe Maimônides afirma, né, que o calendário está errado, tá certo? Um grande historiador, não é? Chamado um grande judeu, um grande Yahudi, Flávios Yahussef, né? Ou seja, Flávio Joséfos, né? Flávio José, né? Como queira, ele também afirma que há erro no calendário, tá certo? Há erro no calendário. Então, lamentavelmente, esta é que é a grande verdade, né? Pelo menos nós da nossa congregação, da Beit Israel, né, nós optamos por não fazer a nossa vontade, e sim fazer a vontade do Boré Hashamayim Haeretz, do Criador dos céus e da terra, guardando os verdadeiros Yamim, né, os verdadeiros dias de adoração, tá certo? Então, na realidade, um Shabat, né,